Olá, amigos. Muita gente pergunta aqui no canal do Professor Tamuia sobre o que é esse bendito reforço que constantemente nós estamos falando. Hoje nós iremos entender essa ferramenta poderosíssima que altera, que transforma o comportamento das pessoas e dos animais. Este princípio fundamental da análise do comportamento revolucionário irá ser debatido neste vídeo de hoje. Nos acompanhe aí. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Olá, pessoal. A análise do comportamento, o behaviorismo enquanto filosofia, é conhecido pelas pessoas como, muitas vezes, teoria do reforço. E pouca gente, mesmo dentro da análise do comportamento, conhece essa história dos processos de reforçamento e como surgiu e o que é o reforço em si. Hoje, na atualidade, nós temos as categorias diferentes de reforço diferencial, as estratégias que montamos para gerarmos mudança no comportamento de uma pessoa. Via de regra, temos duas grandes categorias de emprego, que é o reforço positivo e o reforço negativo. O reforço negativo, as pessoas às vezes associam pela palavra negativa, que deve ser alguma coisa ruim que é aplicada às pessoas e que por isso as pessoas irão reduzir a frequência do comportamento. Este é um conceito errado. Reforço sempre se refere ao aumento do comportamento. Veja, desde que Skinner começou a fazer as elaborações funcionais dos conceitos da análise do comportamento, nós colocamos, na verdade, que o processo de reforço só ocorre quando há aumento do comportamento, ou seja, aumento da frequência do comportamento-alvo que estamos estudando. Ou seja, sempre um organismo irá apresentar uma série, um conjunto de comportamentos, alguns dos quais já fazem parte do seu repertório natural, alguns fazem parte até do seu quadro filogenético de comportamentos, ou seja, comportamentos que iremos identificar não apenas naquele indivíduo, mas em outros membros daquela espécie. Skinner, então, vai perceber que a gente pode pegar uma unidade, uma fração desses comportamentos, né, e aplicarmos um processo consequencial. E esse processo que ocorre logo após uma cadeia de comportamentos vai ter o poder de retroagir sobre esses comportamentos. Veja, o sujeito faz algo e logo após fazer algo, acontece alguma coisa que terá o poder de interferir nesses comportamentos que foram apresentados anteriormente. Então, este processo que ocorre logo depois da emissão de um comportamento, nós chamamos de fator consequencial, estímulos consequentes. Então, temos nomes diferentes para dar, mas ele terá um valor, uma ação sobre esse comportamento que foi emitido anteriormente, podendo aumentar ou reduzir a frequência desse comportamento. Sempre que aumenta a frequência desse comportamento, nós chamamos de reforço. Sempre que reduz a frequência do comportamento, nós chamamos de punição. Agora, nós teremos o reforço, ou seja, o aumento do comportamento positivo e teremos o aumento do comportamento negativo. Quando ocorre positivamente, nós percebemos que apresentamos alguma coisa, que algo é apresentado, posto no ambiente, algo que aparece no ambiente, que faz com que haja esse aumento da frequência do comportamento na mesma condição, né, em outro momento da história deste organismo. Ou seja, digamos que eu vá pegar uma fruta, um pé de manga, ao ver
a fruta no pé de manga, eu subo no pé de manga, pego a manga e chupo. Então veja, o fato de ser bem sucedido ao ver a manga, subir no pé de manga, conseguir pegar a manga, essa é uma consequência, veja, subir no pé de manga e ter acesso à manga é uma consequência que fortalece a frequência para que em outros momentos eu tome a mesma atitude. Se por outro lado, ao ver a manga, tentar subir no pé, não conseguir, ou mesmo que eu suba, o galho quebre, eu caia do pé de manga, eu posso em outro momento reconsiderar essa possibilidade de subir no pé de manga. Vejam, se eu faço uma atividade e essa atividade ela aumenta a frequência deste meu comportamento, eu vou dizer que este comportamento então foi reforçado. Eu estou falando aqui de reforço. Eu estou conseguindo pegar a manga, então algo acontece de maneira concreta, eu chamo isso de reforço positivo. Se por outro lado eu tento subir no pé de manga, o galho quebra, eu caio, eu não pego a manga, eu estou falando aqui de punição, porque em outro momento eu vou considerar que provavelmente não é vantajoso subir no pé de manga. O comportamento-alvo que eu estou analisando aqui é se eu subo ou não subo no pé de manga. Este é o recorte do comportamento que eu estou destacando aqui, se esse comportamento aumenta em frequência ou se reduz em frequência. Então observem, se por outro lado eu aumento a frequência de um comportamento para poder evitar que alguma coisa aconteça, digamos que minha esposa reclame constantemente e diga assim, aquele pé de manga ali, toda vez ele apresenta as frutas e elas apodrecem, porque você não sobe no pé de manga e tira. Você é terrível, você é preguiçoso. Então aquilo soa como algo aversivo para mim, para que eu evite então que minha esposa reclame outras vezes. Todas as vezes que eu ver manga no pé, eu subo no pé de manga e retiro as mangas, evitando assim que a minha esposa faça aquela reclamação. Veja, para retirar a reclamação da minha esposa, eu aumento a frequência de subir no pé de manga. Neste caso, como eu estou retirando algo, tentando fazer com que algo seja evitado e aumentando a frequência do comportamento para evitar isto, eu estou chamando, nesse caso, de reforço negativo, pela retirada de um processo. Sempre que o sujeito aumenta a frequência de um comportamento para evitar uma determinada consequência, no caso aqui, a reclamação da esposa, eu estou falando de reforço negativo. Bom, esse é um princípio fundamental da análise do comportamento e muitas vezes as pessoas dizem, poxa, que coisa fantástica, Skinner criou um sistema maravilhoso, mas na verdade, Skinner deu um direcionamento funcional bem estruturado. O sujeito que de fato lança esse modelo inicialmente é Edward Lee Thorndike. Thorndike é o sujeito que propõe fazendo experimentos com animais, principalmente gatos, em labirintos. E ele vai chamar essa tentativa destes animais de tentativa de ensaio e erro. E pelo ensaio e erro, ou seja, ele concebe que sempre que o organismo consegue atingir um determinado propósito, ao atingir este propósito, o animal é recompensado. Ele tem esse entendimento de recompensa e que essa recompensa aumenta a frequência do comportamento. E ele vai entender também que quando o comportamento é punido, ou seja, as pessoas têm um resultado ruim com o comportamento, aquele comportamento reduz em frequência. Observem um detalhe, Thorndike não estava focando em si no resultado de aumentar ou reduzir, ele estava focado na ideia da recompensa ou da punição. Skinner faz um pequeno ajuste redirecionando esses elementos. O que Skinner faz que é transformador nesse processo? Skinner não está definindo previamente o que é reforçador, o que é recompensador na ideia de Thorndike e o que é punitivo. Skinner está analisando isso a partir do aumento da frequência de um comportamento ou da redução da frequência deste comportamento. Em outras palavras, aquilo que pode ser reforçador para um organismo pode não ser para outro. Skinner está propondo que primeiro observemos como os organismos reagem no ambiente a partir das consequências.
observar o comportamento das pessoas a partir das consequências e percebermos que o que fazemos após a emissão do comportamento das pessoas é importantíssimo para fixar, para aumentar a frequência de um comportamento ou para extingui-lo, para reduzi-lo, é fundamental. Se você acredita que o seu filho não estuda bem, que sua esposa não lhe valoriza, para pensar nesses princípios de reforços. Nós estamos dizendo que um indivíduo agora pode, de certa maneira, manejar, pode alterar o comportamento das pessoas, sendo ele mesmo alguém que reforça, alguém que apresenta consequência ao comportamento das pessoas. Em outras palavras, eu posso aumentar a frequência de estudos do meu filho, eu posso aumentar a frequência de valorização que a minha esposa me dá, desde que eu também valorize e reforce este comportamento dela e reforce também este comportamento deste meu filho para estudar. Eu tenho aqui uma ferramenta poderosíssima que pode alterar o comportamento de todos. Espero que